11 anos de idade e um histórico na polícia. Esse menino de Águas Lindas de Goiás já foi flagrado até dirigindo um carro roubado. O Jornal Anhanguera está começando com essa e outras notícias aqui do entorno do Distrito Federal e de todo o estado. Casa pega fogo e homem morre em Lusiânia. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso. Bombeiros encontram turistas que se perderam durante uma trilha na Chapada dos Veadeiros. O grupo deveria ter voltado há 2 dias. A antiga casa de idosos em Valparaíso está abandonada. Vizinhos estão com medo do local virar um esconderijo de bandidos. Você confere hoje ainda as oportunidades de emprego para a região e a previsão do tempo. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. O Jornal Anhanguera segue acompanhando o caso do menino de Águas Lindas de Goiás, que aos 11 anos já foi flagrado dirigindo até mesmo um carro roubado. O espantoso dessa história é que com tão pouca idade, ele já é bastante conhecido pela polícia. O Conselho Tutelar de Taguatinga vem acompanhando a história dessa criança há 6 meses. Só este ano, o menino cometeu pelo menos 6 atos infracionais. Os casos são tratados assim por ele ter apenas 11 anos. E, de acordo com a lei, não tem idade para que esses atos sejam considerados crimes pela Justiça. Como se trata de criança, né, com apenas 11 anos, as medidas de proteção que tem que ser aplicada a ele. A criança ela não está presa, né? Não é uma medida socioeducativa de internação. Ela está sendo acolhida pelos agentes do Estado que tenta fazer essa proteção. Neste vídeo é possível ver o menino levando essa moto que, segundo a polícia, pertence a outra pessoa. No último fim de semana, ele foi flagrado com um maior em um carro roubado. Ainda de acordo com a polícia, os casos envolvendo o menino começaram a aparecer quando ele ainda tinha 7 anos. Infelizmente é isso mesmo, é a nossa realidade, enxugar gelo, né? Ele diversas vezes, por diversas viaturas, diversos policiais, foi aí apreendido, né? E volta para as ruas e pratica os mesmos crimes. Segundo os militares, a criança tem um histórico de atos infracionais semelhantes a furtos, ameaças e também ao uso de drogas. De acordo com a polícia, todas as vezes que o menino foi pego, ele foi levado para o Conselho Tutelar e de lá encaminhado para um abrigo. Mas ele foi embora todas as vezes. De acordo com os registros, o menino foi vítima de abuso sexual há 2 anos. E segundo a conselheira tutelar, a mãe da criança está ciente de tudo, mas não consegue conter a criança. Raglene disse ainda que, para evitar que a criança volte para a rua e se envolva em mais problemas, foi pedida uma intervenção urgente à Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal. A gente está aguardando agora uma resposta da Vara da Infância, né, junto com o Ministério Público, com essa questão dele ser internado compulsoriamente mesmo, né, contra a vontade dele, porque nesse estágio que ele chegou, ele não tem como optar. Esse é um caso que exige muito cuidado por se tratar de uma criança. O Conselho Tutelar pediu a internação compulsória, mas o caso segue em segredo de justiça. Nós procuramos especialistas nessa questão, eles explicaram que, nesse caso, a internação seria de maneira obrigatória em uma clínica de reabilitação pelo fato dele ser usuário de drogas e não por qualquer ilicitude que ele tenha cometido, ou seja, qualquer ato contrário à lei. E uma pessoa morreu durante um incêndio ontem à noite aqui em Lusiânia. A polícia está investigando se o ato foi criminoso. O corpo de Francisco Aparecido Franco da Fonseca, de 47 anos, foi encontrado carbonizado na noite desta segunda-feira, nesta casa em Lusiânia. A sobrinha da vítima contou como a família soube do incêndio. O homem pegou e falou: olha, você é sobrinha do Aparecido? Aí minha irmã falou: sou. Aí ele, pois então, parece que a casa pegou fogo e ele estava dentro. De acordo com a polícia militar, um outro homem estava no quintal da casa de Aparecido quando o incêndio começou. Ele teria dito que foi o próprio Aparecido que incendiou a casa. Esse homem foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele disse que estava com a vítima, fazendo uso de bebida alcoólica, e que a vítima teria narrado a ele que iria se matar em razão de estar separado da esposa, mas isso também não bate com o depoimento de familiares. Segundo um parente aqui da vítima nos narrou, que já tem tempo e que essa questão era irrelevante para ele. Todos os móveis que estavam dentro da casa ficaram destruídos. No quintal da casa de Aparecido, a polícia encontrou várias garrafas de bebidas alcoólicas.
A perícia realizada aqui no local pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil deve ficar pronta em 30 dias. E são essas investigações que vão indicar a possível causa do incêndio. E parte dos moradores do Jardim Esplanada ficaram ontem sem energia elétrica. Os fios de energia ficaram caídos ao chão. Segundo informações de moradores do bairro, um caminhão passou com a caçamba levantada e atingiu a rede elétrica. Um poste chegou a quebrar ao meio. Alguns moradores ficaram sem o fornecimento de energia. Ainda segundo os moradores, o motorista do caminhão fugiu do local. E um carregamento de cigarro e agrotóxico contrabandeados do Paraguai foi apreendido no sudoeste do estado. A Polícia Militar encontrou meia tonelada de agrotóxico e milhares de maços de cigarro nessa caminhonete aí com placa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cleisismar Nascimento Moraes, de 25 anos, que dirigiu o veículo, foi preso em flagrante. Ele disse que levaria a carga até a cidade de Mineiros, onde seria vendida. E a Comissão da OAB dos Direitos da Criança e do Adolescente diz que houve abuso de autoridade na revista de estudantes de um colégio militar da cidade de Goiás. Os pais relataram que alguns alunos tiveram que passar por revista íntima, ficaram nus após uma denúncia de suposto tráfico de drogas na escola. Essa adolescente foi submetida à revista íntima. A gente tinha que tirar a roupa e abaixar 5 vezes para, se tiver alguma substância, sair. Segundo os relatos dos estudantes, 40 alunos do 9º ano estavam na quadra na aula de educação física. Um a um, eles foram chamados até os banheiros do colégio. Os meninos foram obrigados a tirar a roupa e passaram por revista, observados por um PM. As meninas também se sentiram constrangidas, porque foram obrigadas a ficar nuas diante de uma policial militar. Quando a gente recusava, ela falava que era porque a gente estava devendo, fazendo coisa com a nossa cabeça para a gente ser submetido a isso. O caso foi nesse colégio da Polícia Militar na cidade de Goiás, a 130 quilômetros de Goiânia. Se coloca uma criança nua, despida, na presença de adultos, sem a presença de pai ou responsável, isso é violação e abuso de poder. Os pais denunciaram o caso ao Conselho Tutelar, que acionou o Ministério Público para investigar o que aconteceu no colégio. O filho da gente ser revistado dessa maneira, né, revista íntima. Então eu me senti invadida e ele também se sentiu invadido. A presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB disse que a direção do colégio agiu de maneira arbitrária, desrespeitando a lei. Quando esse adolescente é constrangido a esse ponto, há sim um abuso de autoridade, há sim um abuso de direito, há sim uma violação de direitos e garantias constitucionais de crianças e adolescentes. E mais, ao nosso sentir de integrante da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, o Estado, quando tem uma conduta invasiva, submetendo as crianças a uma situação vexatória e desrespeitosa como essa, ele passa de garantidor a violador de direitos de criança e adolescente, o que é inadmissível no nosso atual Estado atualmente. No que se refere à reclamação de revista em alunos, o Comando-Geral da Polícia Militar determinou o afastamento do diretor e de mais 2 policiais militares do colégio da PM João Augusto Perilo, localizado na cidade de Goiás. Determinou-se também a imediata instauração de procedimento administrativo para apurar os fatos relatados pelos alunos submetidos à revista pessoal. E veja a seguir, bombeiros trabalham no resgate de 5 turistas que estavam desaparecidos em trilha da Chapada dos Veadeiros. E ao vivo a gente conversa com o Tenente Lins para falar sobre os riscos e os cuidados ao se aventurar na natureza. E quem nunca teve problemas com o celular, seja para ligação ou por causa do plano, tem muita gente entrando na justiça para pedir os seus direitos. E ainda nessa edição tem a previsão do tempo. A gente volta logo depois dos comerciais. A Caixa Econômica Federal anunciou que
todo mundo vai poder sacar os R$500 do FGTS ainda este ano. Ou seja, antes, quem nasceu de julho a dezembro só receberia o dinheiro no ano que vem. Agora todo mundo vai poder sacar de acordo com um novo calendário. Vamos acompanhar aqui no telão esse novo calendário para aqueles que não são correntistas da Caixa Econômica Federal. Alguns já começaram a receber a partir do dia 18 de outubro agora, aqueles que nasceram em janeiro. Para os que nasceram em fevereiro e março, o saque começa agora a partir do dia 25 ainda desse mês. Para quem nasceu em abril e maio, no dia 8 de novembro, seguindo então nascidos em junho e julho que não são correntistas da Caixa a partir do dia 22 de novembro, agosto, dia 29 de novembro, seguindo então quem nasceu em setembro e outubro pode sacar esse valor a partir do dia 6 de dezembro e os nascidos em novembro e dezembro a partir do dia 18 de dezembro. Então todos aqueles que não são correntistas da Caixa Econômica Federal vão poder sacar aí o limite de R$500 por conta do FGTS ainda até o fim deste ano. E hora de conferir as oportunidades de emprego aqui para as cidades do entorno de Brasília. Em Lusiânia estão disponíveis 1 vaga para caseiro, 2 para mecânico automotivo e 3 vagas para balconista. Já em Valparaíso estão disponíveis 1 vaga para eletricista, 3 vagas para garçom e 2 vagas para assistente comercial. Em Cristalina são 15 vagas para motorista carreteiro, 1 vaga para frentista e 1 para vendedor interno. Já em Águas Lindas estão disponíveis vagas para gerente comercial, esteticista e também para corretor de imóveis. Todas essas vagas estão disponíveis no site trabalhabrasil.com.br. É só entrar no site e lá fazer um cadastro para se candidatar às vagas. E a gente abre espaço agora para os cachorrinhos que estão desaparecidos aqui no entorno. A gente começa com o apelo da Gil Fontenelle. Ela está procurando a Nina, que sumiu na semana passada. Ela foi vista aí pela última vez na avenida principal lá de Cidade Osfaia. A Gil contou que a filha dela está sofrendo muito com o desaparecimento da Nina. O contato para quem tiver alguma informação é o 992 14 4698. E para terminar, tem ainda a Mimosa. Ela fugiu de casa no domingo à noite, no setor Anhanguera A, no Valparaíso 2. Ela é da raça Shih Tzu e quem tiver alguma informação é só ligar no telefone 99975 3199, que é o telefone da Daiane Marques. E você já teve problema com o sinal do celular? Pois é, de tanto passar raiva com sinal fraco ou falta de sinal, muitos clientes de telefonia entraram na justiça e estão conseguindo indenização de até R$6 mil. Quem tem, nem sempre está satisfeito. Eu sempre estou reclamando, porque a maioria das vezes não pega sinal. O Thiago cansou de tanto reclamar e entrou na justiça contra a operadora de celular. Ganhou a causa. A justiça determinou que a empresa pague R$5 mil e instale uma antena no bairro onde ele mora como indenização. A pessoa até reclama e fala, pô, difícil falar com você, hein? Liga pro seu celular, dá desligado. Em Goiânia, 2 mulheres também ganharam na justiça indenizações parecidas. Na semana passada, o juiz determinou que cada uma receba R$6 mil por danos morais por causa da falta de sinal da Claro. Só este advogado representa cerca de 150 pessoas contra empresas de telefonia. É indiscutível que o serviço de telefonia no Brasil é péssimo. Vendem e não entregam, ou então quando vendem, vendem para muita gente. E aí o serviço fica sobrecarregado, as pessoas não conseguem utilizar. O Procon fez um ranking sobre os principais motivos das reclamações contra as empresas de telefonia. Em primeiro lugar estão os problemas com as rescisões de contrato, seguidas das reclamações por cobranças indevidas ou abusivas. E, na sequência, a falta de cumprimento da oferta ou fornecimento dos serviços. Só este ano, o Procon Goiás já atendeu mais de 16 mil pessoas insatisfeitas com as empresas de telefonia. No ano passado, foram mais de 21 ações contra as operadoras. Muitos dos direitos o consumidor acaba não sabendo. Efetue a sua reclamação, nós iremos tratar essa reclamação e caso procedente essa reclamação, essa empresa fatalmente será apenada. A TIM disse que não vai comentar a indenização ao Thiago porque ainda não foi notificada da decisão. A operadora Claro disse que não comenta decisão judicial. A Agência Nacional de Telecomunicações disse que tem colaborado para melhorar os serviços, criando alternativas para comunicar os problemas dos usuários às empresas.
E foram encontrados hoje de manhã os turistas que haviam sumido na Chapada dos Veadeiros enquanto faziam uma trilha. Os 3 homens e as 2 mulheres eram para ter voltado do passeio há 2 dias, mas não eram mais vistos desde então. Mauro César, Aline Ferreira, Juliana Silva, Gustavo Bacelar e Cássia Sanches saíram para fazer a travessia leste que começa no setor Zen, passa pelo Vale dos Macacos e termina na Cachoeira do Dragão, onde eles deveriam ter chegado no domingo. O percurso tem cerca de 50 quilômetros. Os bombeiros começaram as buscas na tarde de segunda-feira. A ação contou com a ajuda de cães, helicóptero e bombeiros especialistas. O grupo já foi localizado hoje de manhã, está em um local seguro e o resgate ainda está em andamento. E a gente segue falando desse assunto agora ao vivo com o Tenente Gabriel Lins, que vai trazer mais detalhes sobre o caso aí pra gente. Tenente, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Nesse momento, os bombeiros ainda estão no local fazendo esse resgate, né? O grupo foi localizado, mas qual é a situação no momento lá? Os 5 foram encontrados, mas em um local de difícil acesso até para o pouso da aeronave. Então eles estão sendo retirados um a um para um local seguro, para o embarque no helicóptero e para um local onde eles serão transportados. Mas nesse momento eles estão sendo resgatados e passando por as primeiras avaliações médicas. Ou seja, a gente ainda não tem como dizer o que teria acontecido, se eles estão bem ainda, né? Ainda não é possível precisar essas informações. O que acontece num resgate num local como esse, né? Você falou que é de difícil acesso. Como funciona o trabalho do Corpo de Bombeiros para conseguir localizar essas pessoas? Bom, a primeira questão é a montagem de uma equipe especializada, orientada por pessoas que conheçam o local. Muitas vezes nós realizamos operações como essa, utilizando o helicóptero, os cães e também a busca terrestre com alguns militares. Dificilmente as pessoas saem da trilha. Então, na trilha é o caminho que nós fazemos o percurso para poder identificar pistas, galhos quebrados, objetos deixados por essas pessoas. Isso aí tudo facilita o nosso direcionamento. O que pode acontecer normalmente? A pessoa se perder da trilha ou ter alguma coisa bloqueando a passagem, ela ter que sair dali e acabam se perdendo? O que acontece normalmente com esses grupos? Que a gente vê em trilhas, isso acontece principalmente em trilhas longas, né? A gente vê essa daí que é uma trilha de 50 quilômetros, costuma acontecer das pessoas se perderem, né? Com certeza. Tudo parte de um bom planejamento, né? A primeira parte de um planejamento é encontrar uma pessoa que seja experiente ou um guia do local. Essa pessoa ela tem que ter o conhecimento técnico, ela tem que ter responsabilidade grande para estar conduzindo essas pessoas. E o fato de se perder realmente acontece pela desorientação. Então a pessoa desaparecida, ela se desorienta e nesse momento a gente dá algumas dicas para que esse grupo ele não se divida, as pessoas andem sozinhas, cada um vá para um lado, então que permaneçam juntas. Normalmente numa trilha longa como essa é preciso ter alguém mais experiente? Com certeza. Como eu disse, uma pessoa que conheça o local, que tenha habilidade com GPS, habilidade com mapas, né, e conheça também a questão da região, os elevados, as matas, os locais de cachoeira. Essa trilha em específico, ela é uma trilha muito conhecida ali na região ou ainda não? Ela é conhecida sim. No entanto, a gente jamais pode confiar apenas na experiência. Nós temos que contar também com alguns fenômenos naturais, algumas questões que possam aparecer de dificuldade que vão fazer com que essas pessoas se desorientem. E aí, num caso como esse, os bombeiros eles seguiram também por terra, fazendo o percurso da trilha ou apenas com helicóptero? Também por trilha, tanto a busca terrestre com cães, quanto o levantamento de drone, a aeronave. Então usamos todos os recursos que foram necessários para encontrar essa equipe. E quais são as orientações, Tenente, para quem sai para fazer uma trilha longa como essa? Que tipo de equipamentos e até de alimentos você tem que levar junto com você? A gente imagina ali 2 dias que eles já deveriam ter voltado, então são 2 dias que talvez eles estejam lá sem água, sem comida. Com certeza. O planejamento, ele envolve não só a escolha da pessoa para guiar, como também o uso de equipamentos, de roupas, né? Roupas, calçados, mochila, levar apenas o necessário, não levar muito peso, né? Utilizar repelentes, kit de primeiros socorros embarcado nessas mochilas também é muito importante. Outra dica também é o caso das pessoas utilizarem desse material como água, levar o alimento mais leve, barra de proteína, porque é isso aí que numa situação como essa vai pedir do corpo.
E, Tenente, no Cerrado, quais as principais características aí de uma trilha como essa, no meio da mata? Quais as principais dificuldades, na verdade? Bom, as dificuldades nós temos uma região de cerrado, onde as árvores são espaçadas, a vegetação um pouco baixa, mas tem alguns locais que são de mata fechada. Então, é uma região que tem uma vegetação mista, uma característica mista, né? Mas as trilhas, elas desviam de rotas que são de matas fechadas, onde pode encontrar animais peçonhentos e outros animais silvestres que podem estar agredindo essas pessoas. Então, a trilha, ela é montada já visando um bom entretenimento por parte do turista. Existe essa preocupação com os animais, então, né? Como se defender desse tipo de situação? Isso, então, o turista, quando ele vai fazer uma trilha, ele tem que estar sempre atento, sempre olhando para o chão, para onde pisa, né? Seguindo a trilha, né? Não achando que sempre ele tem que sair da trilha para fazer alguma coisa individual. Então, tem que seguir o grupo, não pode se separar e sempre estar se comunicando. Tenente, no caso ali eram 5 pessoas, né? 5 turistas. É um grupo pequeno para uma trilha como essa ou não? Não. É um grupo que dentro do planejamento deles era o suficiente e o necessário para se fazer essa trilha. E, Tenente, ontem também parece que choveu ali naquela região. Existe essa preocupação com tromba d'água ali na região da Chapada dos Veadeiros? Isso dificulta de alguma forma? Dificulta. Ontem nós cogitamos, inclusive, uma situação como essa, né? O perigo das trombas d'água, das cabeças d'água, né? Mesmo que esteja com sol no local, vamos supor, estamos numa cachoeira e tem um sol, mas na parte de cima, a quilômetros, pode estar acontecendo uma chuva muito forte. E essa chuva vai criar um volume maior no rio, na correnteza, e essa correnteza ela vai vir e desaguar nessa cachoeira. E ali, nesse momento, há um perigo muito grande, porque o transbordo dessa água para o poço vai fazer com que as pessoas muitas vezes fiquem ilhadas ou sejam arrastadas por essa força da água. E é possível prever isso de alguma forma? Bom, nós temos que, na verdade, prevenir, né? Nós vamos prevenir de que forma? Evitando atravessar pequenos rios, mesmo que a água seja limpa e esteja vendo as pedras, acontecendo um caso como esse de uma enchente vinda de uma chuva, de uma tromba d'água, de uma cabeça d'água, essa água ela vem barrenta, então eu já não vejo mais onde eu estou pisando. Então qual que é a dica? Se eu estou atravessando, eu devo evitar, mas se eu estou atravessando, eu devo ir para a margem mais próxima, mesmo que eu tenha que voltar. Tenente, são muitas trilhas ali nessa região da Chapada dos Veadeiros. A maioria tem sinalização? O turista ele pode seguir por essa sinalização? Sim, a maioria tem sinalização. Essa, no caso, mesmo sendo uma trilha muito longa, é possível ter sinalização durante todo o percurso? Isso, tem a sinalização sim. Algo deve ter acontecido, e as informações serão levantadas, algo deve ter acontecido para que eles se desorientassem. Para a gente finalizar, então, muita gente vai para a Chapada exatamente para fazer essas trilhas. É importante procurar um guia, a gente sabe que tem muitos guias na região, ou procurar trilhas menores para grupos menos experientes? Bom, o guia, ele é o responsável pelo grupo. Então, mesmo que a trilha seja longa, ele tenha que ter feito essa trilha algumas vezes. Então, isso tem que ser conversado, e por isso que eu falo da questão do guia, ele ser técnico, experiente e responsável naquilo que faz. Então ele não pode omitir essas informações e na hora dele fechar esse acordo com o grupo, ele deve deixar isso bem claro. E como é que a gente, como turista, sabe que esse guia ele é qualificado? Existe algum tipo de documento, uma certificação? Não, hoje em dia nós temos sim guias credenciados ao Ministério do Turismo, né, que são essas pessoas que são as pessoas confiáveis. Pelo fato de ser cadastrado, nós temos sim um respaldo quanto a qualquer coisa que venha acontecer, né, futuramente. Então, ok, Tenente, muito obrigado. A gente segue acompanhando então esse caso aí ao longo dessa edição. Tá, obrigada okay. pelas suas informações, sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Obrigado. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. Ontem teve chuva forte em Planaltina de Goiás. Será que esse temporal segue para outras cidades aqui da região? E apareceu uma jiboia em Formosa. Todos os detalhes eu te mostro daqui a pouco. Participe com a gente do Jornal Anhanguera. Saiba como.